Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita graça de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos conversar? Eu gostaria de responder suas perguntas, eu gostaria também de que você comentasse, o assunto que eu falo aqui. Às vezes eu falo um assunto que outra pessoa perguntou e o seu comentário é muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Então vamos conversar, À tarde estarei novamente aqui, tá? Eu quero começar comentando sobre Gênesis, capítulo 11, que nos fala sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída pelo homem, e essa torre, ela preocupou Deus. A Bíblia diz que Deus desceu. Vamos ler? Bora? Vamos ler aqui, ó. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E toda a terra era de uma mesma língua. E aconteceu que, partindo eles para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram os filhos de Noé, uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos-nos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. Então Deus desceu para ver. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, ou seja, todos os homens falavam um mesmo idioma. Isto é o que começaram a fazer agora. E não haverá restrição, ou seja, tudo que eles quiserem fazer, eles poderão fazer. Está aqui. O que eles intentarem fazer, assim eles fazerão. Então, desçamos e confundamos ali a língua deles, para que não entenda uma língua do outro e se espalhem pela terra. Então, essa parte do livro de Gênesis, quando eu lia antigamente, eu não entendia porque Deus teve esta preocupação de atrapalhar, a construção do homem, já que o homem estava fazendo uma torre, todos eram da mesma língua, e essa preocupação, porque nós encontramos apenas Deus falando no plural, Elohim, quando Deus fez a terra, quando Deus fez o homem, e depois quando Deus fez a torre de Babel despencar. 3 vezes nós encontramos Deus no plural, que é Elohim, Deus no plural. É o nome de Deus no plural. Então, por que Deus se preocupou tanto com essa torre de Babel? E por que Deus se preocupou tanto em ver o homem evoluindo em seus conhecimentos? E ele chega a dizer na palavra que tudo que o homem desejasse fazer, assim ele faria. Não haveria intentos que eles não possam fazer. Então, Deus se preocupou em ver o homem evoluir, em ver a ciência dele que iria explodir, iria crescer. Por quê? E eu não compreendia o porquê esse objetivo de Deus em deixar o homem meio burro. Hoje eu compreendo. Nós, homens, somos muito perigosos para nós mesmos. Nós evoluímos de uma maneira muito rápida. Tudo que é ciência, que está nas suas mãos, como celular e tudo, televisão, foram evoluídos de 200 anos para cá. 200 anos para cá. Tudo, televisão, rádio, a energia que nós usamos, o elétron, a bomba atômica, o átomo, tudo. Então,
Em 200 anos, nós demos um salto muito grande. Agora, esse salto, ele continua aumentando, e agora basta 15 anos para termos uma curva muito grande de tecnologia, mas muito grande mesmo. Já temos muita tecnologia, né, militar, normal, temos máquinas que transformam homens em pedra, já temos máquinas que dominam o tempo, já temos raios da morte, invisibilidade, né? Já temos portais, que são os aceleradores de partículas, máquinas que transformam homem em pedras, máquinas que enlouquecem homem. Então, a nossa tecnologia deu um pulo muito grande mesmo. Hoje, nações como a China e os Estados Unidos, se eles brigarem, o mundo acaba, né? Você nunca parou porque os Estados Unidos nunca chamou a China para briga? Porque se a briga é muito feia, se a briga dos dois for a Rússia, a China e os Estados Unidos, praticamente poderiam destruir o mundo em uma única briga, em poucas horas, né? Então, eu hoje compreendo, vendo essas questões de vírus, de doenças fabricadas pelo próprio homem, como o homem é perigoso para ele mesmo. E um homem armado de pau e faca é uma coisa, e um homem armado com arma laser voando pelo céu é outra, né? Então, para nos proteger, Deus criou a confusão das línguas na Torre de Babel. E os homens falavam uma única língua, como todo cachorro late, todo gato mia. E por que os homens falam a língua estranha, a língua diferente? Então, e não foi uma nem duas, não foi milhares de línguas. Existem milhares de línguas que já foram embora. E novamente, nós estamos unindo as línguas, né? Como, por exemplo, a Europa. A maioria da Europa falava inglês e alemão. A Suíça falava alemão, né? A Noruega falava alemão. E aí, as Américas são do latim, né? Que é o espanhol e o português. Né? A América do Sul, América do Norte, o inglês. E assim por diante. Mas existem milhões de línguas que surgiram e desapareceram, de índios. A gente pensa que em linguagem de índio é só o Tupi e o Guarani. Tupi e Guarani são duas nações, mas dentro dessas duas nações existiam milhares de línguas, entre elas o Dezebucuá, Cariri, até um nome difícil, né? Dezebucuá, Cariri. Tem algumas línguas na Amazônia que são estranhas demais, que a tonalidade é que dá, por exemplo, um homem grande, entendeu? Então, eles usam usa como se fosse uma sofona. São línguas estranhamente difíceis que estão se acabando e estão se tornando uma. Eu acredito que dentro de 200, 300 anos, poucas línguas existirão, né? E haverá fusão delas. Bem, comentário rápido aqui no início é que eu hoje compreendo o porquê da Torre de Babel. Que o homem é perigoso para ele mesmo. Disse-me um anjo, não se preocupe com cometa, nem asteroide, nem planetas. Se preocupe antes com o homem. Contra o homem, nada podemos fazer, né? Nada podemos fazer contra o homem. Alô? Pronto. Porque o homem, ele é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo, para ele mesmo. E nós podemos ver isso através dessas manobras que o homem faz. E parece que toda manobra que o homem faz leva um bocado de homem morto junto, né? Quando nós descobrimos uma bomba, uma arma, matamos logo alguns milhares. Depois a gente se acostuma com essas bombas, né? Bombas de vírus, elas sempre existiram. Nós matamos os índios, né, do Rio de Janeiro, todos com bomba de vírus. A varíola foi a primeira bomba de vírus que os brancos usaram para lascar os índios. Tinha uns índios no Rio de Janeiro que era tão brabo que o ritual de iniciação deles era matar um tubarão no murro, dentro d'água. Eles nadavam muito bem. Eram uns homens de 2 metros de altura. Eles corriam ao lado de uma gazela e derrubavam a gazela na corrida. E o ritual de iniciação deles era
mergulhar na água, pegar um tubarão na porrada e arrancar os dentes do tubarão e fazer um colar, né? Mas aí os portugueses não sabiam como lidar com essa tribo tão forte e tão resistente e resolveram trazer umas roupas sujas de varíola, sarampo, cachumba, catapora, né? E distribuíram entre os índios, onde morreram algumas centenas de milhares de índios. Que legal, né? Nada é novo sobre a face da terra. Então, a Torre de Babel, eu compreendo a Torre de Babel. Deus deixou a gente meio burro, para que a gente ficasse se furando a bunda um do outro com a espada. É melhor do que uma bomba atômica que leva uma nação inteira em questão de 5, 10 minutos, né? Então, hoje foi liberado, o conhecimento foi liberado, e o conhecimento está se multiplicando muito grande. Você pensa que a tecnologia sua, essa tecnologiazinha do micro-ondas que nós temos? Não. Temos muito mais tecnologia, mas muito mesmo. Essa tecnologia, ela não está à disposição de todos, porque não interessa, tá? Interessa apenas a alguns governantes. Mas ela vai aparecer no momento que houver uma guerra, alguma coisa, ela vai aparecer. Mas, graças a Deus, eu ficava, meu Deus, por que Deus deixou o homem meio burro? Deus é contra o conhecimento, né? Deus não gosta de pessoas que saibam das coisas? É claro que sim. Mas o conhecimento tecnológico, né, que está sendo liberado há pouco tempo, da Segunda Guerra Mundial para cá, meu amigo, as coisas explodiram. Mas explodiram mesmo de grande. E aí, conhecimento, né? Que Deus nos dê graça. Eu compreendo a Torre de Babel, tá? E é por isso. Veja aí, Torre de Babel, Joilson de Assis, eu falo sobre Nimrod, eu falo quem era Nimrod, por que cortaram os testículos de Nimrod, né? Quem matou Nimrod foi Sem, né? Por que Sem matou Nimrod? E por que opa, chegou uma aguinha. Essa tecnologia foi, né, nos negada. Por que essa tecnologia foi nos negada, né? Porque o homem morre e o demônio não morre. Aqui em Macaé, região do Lagos, fizeram assim com os índios, mataram com doenças. No Rio de Janeiro, foi em Macaé. Os índios de Macaé eram os índios grandões. Eram esses índios aí de Macaé, que eu esqueci o nome desses caras. Eles eram muito bravos. Você puxasse uma faca para ele, matasse, porque se não matasse, ele matava você com suas próprias facas. Eles nadavam bem, eram homens arrões, homens grandes, homem bem grandão. E o ritual de iniciação deles era pular na água, matar um tubarão no murro. Então esses caras não tinham medo não, viu? Não tinha medo não. Eu tô com medo de Macaé, meu Deus do céu. Aí é mais brabo do que o sertão. É mais brabo. Muito mais brabo. Os índios de Macaé, nessa região aí, eram muito brabos. Mas muito, não somente brabos, eles eram resistentes, fortes, né? Era uma tribo que, segundo alguns estudos que eu fiz, eu acredito que eles vinham dos vikings. As características dos índios de Macaé eram características de viking. Viking. Eram altos, resistentes, que os vikings eram resistentes, viviam até 110 anos conversando e batendo papo, né? E doenças infecciosas extremamente difíceis para pegar uma infecção, e eles eram altos, eles não eram tupi nem guarani, eles eram uma espécie de índio muito forte, aí no Rio de Janeiro, né? Aí os branquinhos disseram, vamos matar os bichinhos, eles são curiosinhos, são curiosão, vamos pegar essa camisa com varíola, vamos colocar e lascar os indião. Aí colocaram lá nas árvores, roupa com varíola, fizeram doação. Olha que roupa bonita para você usar. Aí e lasquei, mataram os índios tudinho. Aí se espalhou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e veio até do Nordeste a varíola, né? Porque eles não tinham resistência ao vírus, não tinham. O sarampo que todo mundo tem hoje, né? Todo mundo já teve sarampo, eu já tive, você já teve, né? Só tem uma vez na vida, mas eles não tinham. E como eles eram brutos, não sabiam o que fazer, eles matavam os filhos. Matavam a mulher estava com varíola, eles matavam para não contaminar os outros.
afogavam os filhos no rio, ou eles ficavam dentro do rio, porque tinham uma febre muito alta, eles ficavam lá tremendo, ali eles davam um desmaio e o rio levava. Ou o tubarão comia, né? Eles eram canibais, dizem que era, outros dizem que não era, porque na verdade os portugueses sujavam a barra dos índios, né? Quando os portugueses queriam matar os índios, eles diziam para o rei: é canibal, é safado, é cachorro. Aí o rei: mata esses desgraçados. O rei não sabia nem o que era que estava acontecendo, mas os índios, né, eram caluniados. Não eram, tinha índios canibal? Tinha, mas eles não matavam para comer, né? Em Macaé eram os índios goitacazes, pastor. Eram os índios goitacazes. Eram os goitacazes, sim. Esses goitacazes aí, um estudo meu que não foi concluído. Eles eram índios, eram filhos de vikings. Os vikings andavam pelo mundo todo, né? E eles se perderam. E aí eles chegaram com um navio aí no Rio de Janeiro e ficaram por aí e formaram uma tribo extremamente forte. Os índios que habitavam a região do Rio de Janeiro eram índios que não temiam a portuguesa, a fila da mãe nenhum, não. Não temia arma, não temia faca. E os portugueses tinham medo dele, porque um índio daquele matava 5, 6 portugueses. Matava na porrada. Pá! Pá! Era. E eram grandões, viu? Eram grandões. O português na época tinha 1,50 m. Um goitacás tem 1,90 m, 2 metros. Então, né? Então era muito forte. Tem mais alguma coisa para falar sobre? Então Deus colocou, mudou a língua para proteger o próprio homem. Opa, chegou um cafezinho. Será que tomava café? Não tomava café, não. Depois vou falar sobre o mistério do café. Tem vários mistérios no café. Café é uma das coisas mais energéticas do mundo. Não sabia não. Obrigado pelo café, viu? Vamos tomar um cafezinho da fazenda. Obrigado, meu amor. Um cafezinho de manhã, hein? Vamos tomar um cafezinho, bora? Bora, Menegilda, vamos, Vanderlei. Ah, que delícia. Pra gente notar a ferocidade, eu sei que os índios não teriam capacidade de fazer o que nós fizemos. Eles não tinham ambição como nós temos, ou seja, não haveria cidades, prédios, arranha-céu, tecnologia, não haveria. Então tem essa parte aí que nós temos que dizer, né? O branco é extremamente ambicioso, mas ele vai e faz. O índio não, matava, comia, dormia, fazia amor, matava, comia, dormia, fazia amor, né? Então, mas para você ter uma ideia de quem era esses povos, não era nem o português. Você acha que os portugueses foram ruins, Tá enganado, menino. Mais rim foi os espanhóis. Os espanhóis foi, Chiquinho, os espanhóis foi da mãe. E foi mesmo. Ô, Giovana, os espanhóis foram fila da mãe. Foi fila da mãe. Para você estudar sobre a colonização espanhola, é só estudar sobre um cara chamado Cortés. Cortés era um filho da... Cortés não tinha nada de cortês, era ambicioso, era miserável mesmo. Quando eu leio a história de Cortés, dá vontade de eu cuspir no chão, tanto nojo que eu tenho de Cortés. Perante Cortés, os colonizadores portugueses eram uma criança. Café Marabá é muito bom, pastor. Você precisa tomar o que é Marabá, hein? Café Marabá? Café Baque. Aqui é café da fazenda. É o café Sumbrai. Bem, os índios de Macaé não eram flor que se cheire, não. Vocês não quisessem encontrar com um deles, não, tá? Porque eles eram cruéis também. Eles não eram assim, tchururu, como os índios tupiniquim, que oferecia até a mulher. Ô, português, sim! Olha, minha mulher, você quer dormir com ela? Não pode tomar. Os índios não davam a mulher dele. Se o cara quisesse tomar a mulher dele, eles matavam. Mas podia usar. Era assim, seja bem-vindo. Não seja bem-vindo, bem estranho, né? Seja bem-vindo, você pode dormir até com minha mulher. Seja bem-vindo. É um português, uhul, né? Tem índios no Brasil que
eles tratavam o português tão bem que o português dormia com a mulher dele, né? Já uma mulher cheia de cândida. Então, mas os índios Goitacás, esses índios eram bravíssimos, eram violentíssimos também. Não eram assim uma fleirazinha não, coitadinhos não. Mas os portugueses foram mais, inclusive a varíola foi tida como uma doença dos cristãos, porque os portugueses trouxeram o cristianismo, mas aí, por alguma birra, porque um mataram o outro, né, eles acabaram dando varíola nos índios. Então, a colonização de Cortés é que foi muito bruta. Foi muito bruta. Então, para você ter ideia, se nós tivéssemos evoluído, isso é o que? A Torre de Babel faz o que? 5.000 anos? Se a gente tivesse evoluído logo no começo, a gente já não estava mais aqui. Nem tu, nem eu, nem Chiquinho. Oxe, aí eu não ia existir não, era verdade, Chiquinho, aí não ia existir não. Mas, porque Deus retardou, agora, toda tecnologia, toda tecnologia nossa, porque aquela tecnologia das pirâmides foi feita por anjos e Enoque. Veja aí, quem construiu as pirâmides, Joilson de Assis. Eu provo para você que foi Enoque. Enoque é quê? Enoque da Bíblia. Sim, foi Enoque que construiu as pirâmides. Veja Enoque e Joilson de Assis, tá? Então, Deus deixou a gente meio burros para ver se a gente vive tranquilo. A burrice nos protegia. Diz que a ignorância nos protege, né? Então, vocês podem comentar aí que eu leio. Quando eu estiver falando sobre, por exemplo, tapioca, você fala sobre tapioca. Agora, quando eu voltar, vamos responder perguntas e você faz suas perguntas. Então, hoje eu compreendo a Torre de Babel. Toda a tecnologia que você sabe vem de 200 anos para cá. Meu Deus! A tecnologia deu um pulo na Segunda Guerra Mundial com Hitler e os seus cabas, né, inteligentes, né? A gente tem que fazer de besta para poder viver mais na vida. Tem que se. Jesus Cristo não falou, seja simples como as pombas e sábio como as serpentes. Você tem que ter cara de pomba lesa, mas ser sabido que não é serpente. Silvia, coitada de Silvia Moringa, ai meu Deus. Mas Silvia é crânio, né? Crânio, né? E a ganância é muito grande. Cortés matou muita gente. Tudo por ouro, né? Para levar o ouro dos caras. Cortés matou reis. Cortés, ele assassinou, estuprou, matou. Foi um cão dos infernos, Cortés. O cão dos infernos. Eu acho que se você chamar o cão dos infernos de Cortés, ele vai achar bom, né? Então, Cortés foi terrível. Terrível, vovó. Mas graças a Deus que a gente ficou meio burro, né? Meio abestado. Mas agora, meu amigo, a tecnologia cresceu muito, né? É verdade que Hitler escondeu um tesouro na Paraíba? Tem um lugar aqui que ele vinha aqui, ele tinha até uma namorada por aqui, ele tinha muita namorada aí no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem muitos filhos de Hitler. E aqui na Paraíba tinha um lugar aqui, uma cidade, que tinha a família Drusen, e essa família era ligada a ele, tinha as cavernas de 12, 15 quilômetros. Essas cavernas estão interditadas pelo governo do estado. Eu arrumei uma pá e um picareta, mas não deixaram eu entrar. Esse cara era muito bom, mas ele era muito ligado a Hitler. Como chegava os cabas brancos aqui, a gente pensava, não sabia se era americano, se era europeu, né? Chegava muita gente de submarino. Hitler tinha um submarino que vinha para o Brasil, vinha para o Rio de Janeiro, descia lá para a Argentina. Ele morreu lá na Argentina, tem a casa dele até lá, até hoje, né? Ele morreu de velhice. Aquele cara que se matou não foi ele não, tá? E aqui na Paraíba tem sim, né? E tem sim lugares que Hitler frequentou. Possivelmente tenha muito ouro, mas muito mesmo. Os alemães sabem disso, né? Possivelmente eles estão escondendo também. O Estado sabe disso. Eu esqueci o nome da cidade, eu fui lá várias vezes. Só que eu não conversei com a igreja. Tem a igreja que ele mandou fazer, uma igreja muito bonita, né?
Tem a igreja que Hitler mandou fazer através do cara. Era uma fábrica têxtil. Como é o nome da cidade, meu Deus? Eu passei por lá várias vezes. É a cidade de... eu estudei a história do rapaz, porque às vezes a memória falha, né? Ele era um alemão, colocou a maior fábrica têxtil da Paraíba. Ele sustentava muitas famílias, né? Quando ele gostava de uma mulher... Aí ele mandava buscar, e ele tem muitos filhos, eu acho que ele tem uns 40, 50 filhos. Ele gostava de fazer filhos, né? Então dizem que foi por causa disso, porque quando ele viu uma mulher bonita, ele dizia, vem cá, o marido trazia. Se o marido trouxesse, ele ganhava muito dinheiro, né? Mas se o marido não trouxesse, morria. Outros falam que ele era muito bom, ajudava os pobres, mas aparecia um bocado de gente lá do submarino, e tem cavernas de 15 quilômetros aqui na Paraíba, e que vai até o mar, né? Eles chegavam no mar, entravam nessas cavernas, saíam dentro da fábrica, né? Então, a tecnologia cresceu muito mesmo, né? E os anjos estão entregando mais. Chegou o tempo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu estava até vendo aí um cara comentando sobre uma máquina de fazer homens e estátuas. Eu já vi magia que fazia homens e estátuas. A única caso na Bíblia é a mulher da estátua de sal, né? Mas aí existe uma magia na China que transformava pessoas em estátua. Tem aqueles 300 soldados de estátua na China. Aqueles 300 soldados foi a bruxa, a mulher do rei Qin. Uma das mulheres do rei Qin que enfeitiçou aqueles caras. Ali são homens predificados, tá? Pode estudar a história. Os 300 guerreiros chineses, tá? Rio Tinto. Olha, Moringa falou, Silva Moringa falou, me lembrei aqui, ó. Deve ter mesmo visto muito que Hitler espalhava aqui no Brasil. Sim, ele tinha umas negras aqui no Brasil, tinha. Aí a cidade chama-se Rio Tinto. Rio Tinto é uma cidade muito misteriosa, muito linda, bonita. E lá tem uma fábrica de uma família. É uma fábrica têxtil alemã, né? E essa alemã recebia muitas visitas. Há comentários que ele veio várias vezes aqui. Ele tinha um submarino super rápido e ele vinha aqui na Paraíba, né? Fazia o quê, hein? Ele vinha namorar com Chiquinha. Oxe, quer dizer que ele namorou com Chiquinha? Namorou. Então, existe esse negócio do tesouro aqui na Paraíba. Ele tinha muitos tesouros, né? Ou seja, 1/3 do tesouro suíço é dele. É muito ouro mesmo. Tá tudo bloqueado, né? Lá. E ele saiu espalhando pelo mundo, inclusive na Argentina. Na Patagônia tem a casa dele. Pois bem, mas o assunto não é esse, o assunto é a Torre de Babel. A Torre de Babel realmente foi necessária. Agora o conhecimento cresce, né? A internet hoje é a nova Torre de Babel. Você está aí na Baixa da Égua, eu estou aqui na Baixa da Égua, e nós estamos conversando. E podemos ver que às vezes um doutor sabe de uma coisa e um matuto sabe mais do que o doutor. E às vezes vice-versa, né? E quando se funde, né, o conhecimento, o homem fica fundido. E como é esse negócio? Quando se funde o conhecimento, o homem fica fundido. Fundido? Assim, você une o conhecimento, por exemplo, os melhores doutores que eu já conheci, é aquele que emenda espiritualidade, fé e plantas e medicina, né? Conhecimento, né? O conhecimento é muito variado. Então, a Torre de Babel realmente foi necessária, tá? Veja aí, Torre de Babel, Joilson de Assis, dá uma olhadinha. Tudo que você quiser saber, você coloca. Eu quero saber isso, Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. Tá bom?